Olá, sejam bem-vindos ao PodioDev, um podcast sobre a neurociência na criação dos filhos. Eu sou Bruna Trevisan, sou psicóloga e mãe do João e da Catarina. E eu sou a Graciele Azevedo, sou psiquiatra da infância e adolescência e mãe do Heitor. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial, a professora Ana Paula Soares de Campos. Ela é pedagoga, psicopedagoga, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento. E ela veio conversar com a gente hoje sobre como podemos ajudar, como os pais podem ajudar na tarefa de casa. Como ajudar os filhos na tarefa de casa. Eu pessoalmente, vejo, né, no consultório um desafio muito grande diante dos pais. Pais que têm muita dificuldade de lidar com isso, perdem muita paciência. Pais que fazem muito pelos filhos, quando não deveria fazer tanto. Então, a gente tem diversos contextos. E é um dilema mesmo, né? Como a gente pode levar essa condução da tarefa de casa de uma maneira mais leve e produtiva? Como os pais devem olhar isso? Acho que também tem a questão depende da idade, etc, né? Sim. Mas, enfim, eu queria primeiro deixar um pouquinho mais livre para você contar um pouquinho sobre o que você observa, como você tem trabalhado com seus pacientes. Legal. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite de vocês. É muito gostoso estar aqui, ainda mais falando de um assunto que é realmente a grande pergunta. Primeiro, eu posso dizer que não existe uma receita, né? A gente tem que pensar muito sobre essa criança ou esse adolescente. Então, a tarefa, primeira coisa, acho que tem que pensar, para que serve a tarefa? O que é a lição de casa, né? Tem até escolas hoje em dia que nem passam mais tarefa para os seus filhos, né? Para os alunos, e as crianças não levam essas tarefas. Qual é o pensamento dessas escolas? Que tudo que tem que ser trabalhado na escola. E em casa, que a criança siga a rotina dela sem precisar se preocupar com isso. E já as escolas que dão tarefas para casa pensam, que é o que eu acredito, que as tarefas é um reforço, uma experiência com aquele aprendizado para verificar se ela realmente aprendeu sobre aquilo. É obviamente que aí a gente vai ter um leque aí de situações, que realmente a gente vai ter crianças e jovens que vão fazer a tarefa realmente preocupados em ver onde eu consegui ou não consegui, inclusive até anotar, falar, não, professor, dessa parte eu não dei conta. E já tem crianças, né, hoje com a tecnologia, né, a inteligência, vai buscar a resposta, anotar. Vocês viram um vídeo esses dias que circulou, uma criança perguntando pra Alexa? Ele chegava sussurrando, vocês viram? Ele chegava sussurrando, Alexa, quanto é 25 metros? E ela Alexa é muito obediente, respondia, sussurrando. né? Aí acabou, foi bonitinho. Que Alexa, obrigado pela sua ajuda. Alguma coisa assim. É genuíno ali, né? Inocente da criança. Eu, né, como psicopedagoga, eu trabalho muito com adolescentes. E essa genuidade já não temos mais, né? Aí temos realmente uma forma de resolver o problema mais rápido possível, né? Então, acho que um pensamento, reflexão para as escolas é que hoje, óbvio, com a tecnologia, as próprias tarefas vão via, né, o sistema da escola, o professor manda a lista de atividades, e ali é onde o aluno vai acessar. E ele vai acessar o computador. Crianças pequenas, né, acho que uma faixa etária menor, a folha impressa, ou anotar no caderno, né, não deixar de usar os cadernos, que é uma coisa que ultimamente é uma tendência, né, não usar mais, fazer a grafia, que é tão imprescindível para o aprendizado e outras habilidades, que a gente pode até um dia conversar um pouco sobre isso, mas que a criança e o jovem possam tentar, o menos possível, utilizar esses recursos. Mas, obviamente, que vão ter tarefas que vão precisar de pesquisa, vai precisar de apoio que seja uma inteligência, porque ela pode ser usada a favor do aprendizado, mas isso tudo precisa de orientação. Então, deixar a tarefa, né, vamos pensar em família. Chega com seu filho em casa, tem a tarefa. Deixar por conta dele. Você sabe sua responsabilidade, vai lá fazer sua lição. Esquece. Primeiro, que muitas crianças e adolescentes não sabem para que serve a tarefa. Não dá nem pra tentar. Tipo, começa, dá uma semaninha, 2 começou, e fala assim, vamos ver o que ele faz sozinho antes de eu me intrometer ou não? Sim, com ressalvas. Em que sentido? Eu acho que sempre é importante a conversa com o seu filho. Né? Tá começando o ano letivo. Ou agora, né, quem vai ouvir o podcast. Eu estou no mês, sei lá, de junho. Já passou um semestre. E agora? Deixa lá por conta? Você já teve essa conversa com o seu filho que vamos entender para que serve a tarefa?
Obviamente que muitos pais já falam, né? Filha, sabe que tem que fazer tarefa, que é importante para você aprender. Como que você vai ter certeza se você aprendeu? Calma, ouve dele. Para que serve a tarefa? Alguns podem falar, perder tempo, acabar, me irrita, o professor não sabe o que tinha que dar, inventou isso. Então, a primeira intervenção pode ser essa, então, olha... Entrei nesse ano tal, vai ter tarefa de casa. Minha primeira intervenção seria conversar com meu filho, explicar o que é tarefa. E primeiro ouvi-lo, né? Acho que a gente sabe o quanto que é importante ouvir os filhos, né? O que eles pensam sobre aquilo, né? Eu entendo que existem até um certo ponto, né? A conversa é importante, o diálogo, mas ele precisa entender o que ele precisa fazer, é uma obrigação, né? A gente faz um monte de coisa que a gente não gosta de fazer, que é responsabilidade. E isso, o jovem, normalmente, as crianças também trazem esse questionamento, mas os jovens mais, de que eu não gosto de fazer isso. Eu não quero fazer isso. Ótimo. Acolha-se seu sentimento, mas entenda que isso vai fazer mesmo assim. É pra vida, né? Tem uma frase que muitos anos as pessoas falavam, a escola é um treino pra vida. Não, a escola é a própria vida, né? É na escola onde acontece tudo que você vai ser cobrado ao longo da sua vida, seja nas relações e seja nas responsabilidades. E essa responsabilidade, a gente precisa trazer de alguma forma, na primeira conversa, dele entender para que serve a tarefa. A tarefa é um recurso que a escola tem para que você possa ter contato com esse conteúdo, né? Claro que cada faixa etária você vai falar do seu jeitinho, para que você saiba se você consegue fazer ou não. Obviamente vai ter um grupo que vai falar, já sei, não preciso fazer, já te garanto que isso é fácil, né? E o outro grupo que pode começar a chorar, se incomodar. E a partir disso, dessa reação, ou até o entendimento desse seu filho, é dizer, então, esse é o seu compromisso. Aí vem um outro ponto que acho que é importante a gente pensar, até as escolas pensarem sobre isso. Tem escolas e escolas, mas tem escolas que excedem na quantidade de tarefas e não cabe no tempo da criança em casa ou do jovem, que aí entra num outro patamar que é uma loucura, né? Inclusive, assim, pelo meu trabalho como psicopedagoga, vou até as escolas e sempre vou conversar, muitas vezes, sobre essas tarefas que às vezes vêm em demasia e as crianças e os jovens não dão conta. Especialmente alguns que ficam integral, né? Por isso que eu penso, quando a escola fala de não mandar para casa... Aí perde todo o sentido. Se tá no integral, mas pode fazer lá, mesmo que seja nesse sentido de estar autônomo, não é o professor ensinando, mas tem uma lição que pode melhor, porque, tipo, ficar integral e fazer tarefa em casa, gente... E aí, o curto tempo que tem em casa ainda tem que se dispor para fazer uma... Não, aí já a gente entra em outro lugar que é complexo. Agora, um jovem, o adolescente hoje é mais complexo, porque normalmente ele fica realmente até o final do dia na escola, né? Tem escolas que vai 4h30, 5h15. E aí, até chegar em casa, depende da distância, 6 da tarde. Vai tomar um banho, vai jantar, já é 7h30, 8 horas da noite, tá morto. É igual falar, a gente chegar do trabalho e continuar trabalhando, né? A gente sabe que no nosso mundo, né, dos adultos, né, isso vai acontecer, às vezes, muito. Isso. Depende da época. Agora, ele ainda é jovem. Ele ainda é uma criança. Mas, assim, também no adulto, isso tá ligado ao adoecimento mental, esse excesso de carga. A gente precisa olhar e tem que ter uma hierarquia de o que você precisa ensinar. O que é importante esse filho ter na vida. Né? Então, assim, você está retirando o momento de convívio em família, que é prioridade. Está acima da escola, isso, né? Então, essas complexidades de cada realidade, acho que tem que ser levada em consideração. Mas a escola ter consciência que se meu aluno, ele fica período integral, ele tem um tempo já da tarde, final da tarde já para a noite com a família, o que eu posso mandar que possa envolver a família? Ao invés de uma lista de exercícios, de, sei lá, uma leitura que tem que responder uma interpretação, ou perguntas que foi da aula de história e geografia... Por que não faça uma atividade que envolva a família? Então, pergunte, sei lá, tá aprendendo sobre... roteiro para perguntar para sua família. Isso, Segunda Guerra Mundial, né? Pergunte para sua família o que ela sabe. Se ela não pode consultar. Quando começou, quando terminou. Quem são os principais países envolvidos? Quem ganhou a Segunda Guerra? Quais os principais problemas, né, políticos e econômicos? Até que a família lembra. Né? E se a família não lembrar, você vai poder contribuir explicando o que você aprendeu. Eu estou em que estratégia? Na estratégia da criança, o jovem, né? Na memória, buscar o que ele aprendeu em sala, que isso é maravilhoso, memória de trabalho agradece, ajuda nessa formulação e toda vez que eu explico o que eu aprendi,
auxilia e formaliza o aprendizado. Então, os professores ficam muito no registro escrito. Eu posso fazer registros de forma oral. Eu posso fazer registro numa entrevista e gravar. Eu posso fazer registro numa filmagem. Eu posso fazer um registro tirar uma foto, que eles amam fazer. Então, eu acho que também tem outros leques que a instituição, que as escolas precisam repensar sobre as estratégias de tarefas para casa. Tá? Eu entendo que se deixar muito aberto, aí, né, eles não escrevem, eles não vão anotar, mas existem outras coisas. Até pensar em modernidade, estamos em 2025, a gente precisa compreender o funcionamento do que está vindo aí, os jovens de sociedade. Então, o que eles precisam para aprender? Como eles funcionam para aprender, né? A gente sabe que já caiu por terra aquela história dos estilos de aprendizagem, que é um mito, né? Por quê? Porque a gente tem que entender qual é o funcionamento hoje e pensar nessas estratégias. E essas tarefas precisam ser mais adequadas. Só uma curiosidade, assim, acho que para todo mundo que está ouvindo a gente, já aconteceu de eu visitar uma escola, eu fiz o mapeamento das tarefas, do tempo que a criança tinha em casa, não cabia. Ou seja, ela sempre está devendo. E a escola explicou para mim que eles têm consciência que aquela quantidade de tarefas não cabe no dia a dia das crianças. E que a criança vai fazer de 70% a 75%. Ai, gente. Porque é só para dar essa frustração para a criança. E eu, né, tentei, a gente tenta numa reunião, né, não se expressar tanto, mas eu falei, calma, não tô entendendo. Então, o objetivo de vocês é frustrar a criança, o jovem, toda vez que ele chega em casa e já tá dando 11h30, ele tem que dormir, que já passou do horário e ele não deu conta. Eu vejo isso muito em ensino médio, uns que falam, não, mas é assim, todos fazendo, mas se é assim, tá errado, não é possível. São buracos complexos, principalmente, não tenho nada contra o ensino médio, mas o funcionamento, né, e há uma preocupação aí com o vestibular, entre outros patamares. Mas esse grupo docente precisa conversar, porque existem tarefas, hoje a moda, os jovens estão falando, as tarefas collab, que fazem parceria, o famoso interdisciplinar, que eles estão usando as expressões dos jovens, né? Então, juntem disciplinas e organizem uma única tarefa que dê conta desse assunto. E quanto mais esses jovens pensarem de forma interdisciplinar, terão melhores resultados, que seja no vestibular, que o próprio Enem tem essa proposta, e depois para a vida. A gente, quando pensa Segunda Guerra Mundial, a gente não pensa Segunda Guerra Mundial, o fato histórico, propriamente. Pensa Segunda Guerra com todos os fatores envolvidos, localização, né? Até pessoas, éticos, né? Bomba atômica, sei lá, né? Isso, assim, isso. Coisas. Então, a tarefa escolar, né, que a gente pensou no tema, ela não é fácil, ela é complexa. Mas acho que a primeira coisa é, converse com seu filho. Para que serve? A escola do seu filho manda tarefas? Ótimo. Então, vamos lá. Temos que realizá-la. Qualquer faixa etária, você vai fazer uma rotina para essa tarefa, né? Acho que é importante, primeiro, o ambiente. Faixa etária só antes, então? Sim. Tem alguma coisa? Começa quando? Quando que você acha, assim, dá para começar? Eu sei que dá para começar cedo, mas aí você tem que fazer dentro. Porque o que eu vejo muito também para os menores é mandarem uns projetos ou umas coisas que aí é a família que faz. Entendeu? Assim, tem alguma idade que é melhor, que faz mais sentido ou não tem? Pode ser qualquer uma, mas tem que adaptar. Como é que é? Muito pequeno. É bom deixar bem claro, idades muito pequenas, né? A criança, sei lá, 2, 3 anos... se mandar, tem que ser atividade de vida prática, né? Que até é uma inspiração no modelo Montessori, que a criança consegue fazer com as próprias mãos. Então, hoje, a atividade para casa é ajudar a arrumar a sua cama e você pode convidar uma pessoa da sua família para te ajudar. Então, junto com a família, você vai arrumar a cama. Aí, uma outra tarefa que é cortar a sua fruta para você comer junto com a sua família. Nessa faixa etária, a gente está pensando em habilidades preditoras que vão ser imprescindíveis para a alfabetização. Coordenação motora, organização, planejamento, esperar a minha vez, né? Enfim, tem várias questões que podem envolver. Mas não precisa, você acha que não precisa. Não existe uma obrigação. Aquela lá, tô eu me questionando. Meu Deus, a escola do meu filho não mandou tarefa quando ele tinha 2, 3 anos. Não, mas tem escolas, até por uma questão da exigência das famílias, que aí entra outra loucura. Que as escolas ficam muito a merecer a família. Mas não manda nada. Eu quero saber o que eles estão fazendo. Nenhuma folhinha para pintar. Que projeto, que é papel. Porque vem muito do que a gente teve de experiência na nossa época de escola. E a gente não precisa de papel para se desenvolver. É um dos recursos, mas não é o único.
E aí, a criança menor não precisa. Mas se precisa mandar, mande essa de ordem mais prática. Agora, a idade depende do que está sendo proposto na escola. Então, uma criança de 4 anos, ela pode receber uma atividade, uma tarefa de coordenação motora fina. Que, sei lá, vai levar um pedaço de massinha e vai ter que montar... A professora está trabalhando uma história que fala sobre cobras. E ele vai ter que construir uma cobra com aquela massinha e vai ter que trazer na sala, vai ter que contar sobre essa cobra. Quais são as características dela, o que ela come, onde ela vive. E, obviamente, no mundo da fantasia. A professora pode fazer objeções. Olha, uma cobra, realmente, ela não vive no ar, ela não voa. Sua cobra tem essas características, mas é uma cobra real, ela rasteja. Enfim, pode for esses parâmetros, mas a atividade ela pode ser mais lúdica. Né? Ensinar a sua família uma música que você aprendeu. Tá trabalhando linguagem oral. É que você comentou que você acha que faz sentido a tarefa. Faz. Né? E a partir de que idade, então, eu diria que você fala assim, não, a partir daqui eu acho que é mais essencial também. Olha, a partir daqui é interessante que se tenha. Na minha opinião, quando começa o processo de alfabetização. Mas anterior pode ser mandado, eu não vejo que é um problema, mas eu tenho medo de falar, mandem tarefas para crianças de 4 anos. E aí as folhas aumentem sua, né? Eu tava achando que não precisa. Meu filho, o máximo que tem, assim, ele pega um livrinho na biblioteca pra gente ler junto em casa, né? Ele tem 4. É uma atividade. É isso, né? É uma tarefa. Ele leva um livrinho pra gente ler. E que a gente... Às vezes eles pedem, a gente precisa de foto de tal coisa, porque estamos trabalhando com animais e não sei o quê. Tire uma foto, manda foto pra gente dele com animais. Ótimo. Entendeu? Alguma coisa ou outra. Qual que é a importância, você acha, da tarefa de casa? A tarefa tem muita relação com esse conhecimento aprendido ou supostamente aprendido em sala. Consolidação. A consolidação em casa no registro. Que seja ele dessas diversas formas, que eu acho que é isso que a gente precisa quebrar. Que não é necessariamente o escrito, mas é obviamente que é uma das formas. E a tarefa também traz esse papel da responsabilidade, que é onde alguém me envia uma função, eu tenho que cuidar dessa função, né? A gente, né, tem muitas escolas que trabalham com a pasta dentro da mochila, porque manda folhas, a folha dentro da pasta para não amassar. Mas isso está ligado a cuidados que é para a vida, né? Quando eu recebo um relatório, eu entrego um relatório de um paciente, como eu apresento esse relatório, como eu entrego. Pode estar manchado de café, de chocolate que eu comi, enfim. São coisinhas muito simples, mas que vai trazendo para a criança essa responsabilidade com esse cuidado. Datas, administrar o tempo. Aí a gente entra na questão desses outros fatores, né? As orientações que o professor traz, né? Como deverá ser feito e eu cumpri-lo, né? Dentro das orientações. Aí vem a questão do planejamento, que eu tenho um prazo de entrega. Se a tarefa para o dia seguinte, ok, mas é daqui uma semana. Como que eu orquestro isso na minha rotina para não deixar de véspera? Porque como eu me antecipo, que se você falar para um jovem que a tarefa vai entregar daqui 15 dias, muito tempo. Se preocupa não. Isso nem precisa ser jovem, para mim também. Você vai dar uma aula daqui tanto tempo, acho que eu vou começar a pensar nela. Mas a gente tá ligado até a carga que a gente tem de atividades, né? Que não é muitas vezes o caso dos jovens, né? Realmente tem alguns jovens que eu até brinco que são CEOs, né? Eles têm uma agenda que eu falo, meu Deus, e aí vê o quebra-cabeça para mim. O que fazer para abrir brechas, né? Ou repensar as suas tarefas. Então, essa responsabilidade atrelada ao planejamento e também ao recurso de reforçar ou garantir que eu traga minhas dúvidas ou se realmente aprendi, é o pacote que envolve a tarefa. Mas eu acho que ainda a escola precisa entender que essa tarefa ela pode ser feita de diversas formas. E aí, quando traz para os pais precisam garantir, primeiro, essa fala inicial, essa rotina. Então, que horas que eu faço a tarefa? Todo dia tem? Todo dia tem, né? Essa escola que eu trouxe de exemplo é atípico, né? Mas a gente sabe que tem muitas escolas que mandam muitas tarefas para os jovens, para as crianças. Que horário que você vai fazer? Tem que cumprir esse horário. Não é rigidez, mas é responsabilidade. Porque, possivelmente, ele tem outras tarefas que vai atrapalhar. Se ele fizer depois, mas surgiu um imprevisto, uma consulta médica, tive que trocar. Claro, a gente tem que se adaptar, até porque a flexibilidade cognitiva precisa ser desenvolvida. Mas aquela rotina de horário, local para estudar. Então, uma coisa que é importante. Eu faço atendimentos psicopedagógicos em domicílio, né? Que acabou migrando e é uma experiência interessante. Porque você olha esse ambiente. Né? E também nada impede um psicopedagogo que trabalha em clínica fazer uma visita. Eventualmente, fazer em casa. Fazer uma visita e falar, vai ser em casa até para ajudar nessa orientação, né? Então, conhecer esse ambiente.
Tirar aquilo que é distração, os distratores aí para atenção. A maioria das casas que hoje eu atendo tem animais de estimação. Isso é uma delícia, eu sou suspeita. Inclusive, tem vários que são tranquilos, que ficam muito próximo da gente. Normalmente gato, né, que dorme, não atrapalha em nada. Agora, outros tipos de animais podem interferir. Então, é importante também estabelecer isso. Ó, filho, na hora que você vai fazer a tarefa, o animal, né, o bichinho, o pet, não fica nesse espaço. Aí já me perguntaram, mas qual o melhor lugar? Não existe o melhor lugar, mas existe o lugar que aquela criança, aquele jovem se envolva para fazer tarefa. Normalmente, o espaço de estudo é no quarto da criança, do adolescente. O quarto tem cama tem televisão, tem computador, aí tem vários recursos que tiram a atenção. Videogame, né? É um concorrente, assim, que é fiel. Então, o que a gente pode fazer? Pode ser no quarto? Pode. Mas o combinado, né? Não vai poder acessar nada. Não dou conta. Vai ter que tirar do ambiente. Ou troca esse jovem de lugar, vai pro escritório. Tira a TV de lá, que o sono agradece, boa, né? Às vezes fazer na sala de jantar, que não é o lugar mais apropriado, a depender, mas é um ambiente em que o adulto, de repente, está passando por ali. A supervisão, ela é importante, né? Que acho que é um outro patamar que, principalmente quando eles estão adolescentes, os pais falam, pelo amor de Deus, já tem 15 anos, tem que saber se virar. Concordo em termos. Eles estão ainda em desenvolvimento. A gente sabe que o cérebro do adolescente, ele passa por questões ali muito específicas que interferem muito, tanto em aspectos do desenvolvimento como o próprio comportamento. Então, ele tá lá fazendo a tarefa e você dá uma passadinha, até essa troca que você tá aprendendo. Nossa, sobre célula, faz tempo que eu vi isso. Conta pra mim, pra eu refrescar minha memória. Ai, deixa eu ver como você escreveu. Nossa, que letra legal que você tá fazendo. Nossa, você caprichou. Ou não tá tão bom? Colocar valor na tarefa de casa, né? Pelo interesse dos pais, etc. Família tem um papel fundamental no engajamento dos seus filhos, no conhecimento, no aprendizado. Então, a família, eu entendo que hoje em dia os pais trabalham muito. E muitas vezes delegam essas funções para os seus funcionários em casa, tá? Se existe algum funcionário que pode fazer isso, ajuda, mas não resolve. Então, a hora que você chega do seu trabalho, vamos bater um papo? Como foi seu dia? Aí ele não me conta nada. Aí ele fala, legal. Ah, normal. Ah, não aconteceu nada. Então, puxa, né? E aquela sua amiga Bruna? Ela conseguiu marcar aquele exame que você falou que ela estava procurando? Sei lá, tô inventando aqui uma história. Porque a partir disso, você entra no mundo. Você jogar uma pergunta muito aberta, eles vão trazer nada. Inclusive, uma criança. Você pode perguntar para a criança, mas o que foi mais divertido hoje na escola? O que você aprendeu de diferente? O que você não gostou da escola hoje? Né? Acho que são possíveis perguntas e estratégias para trazer um mundo escolar para dentro de casa. O João fala assim para mim, mas eu preciso falar? Eu sou curiosa, eu queria muito saber. Eu filha que é mamãe, pela mamãe, eu sentaria do seu lado o dia inteiro, só pra saber tudo que você vive. Eu falo pra ele. Uma formiguinha. O meu tem 4 anos, assim, ótimo. Né? E aí às vezes ele conta, às vezes quando eu pergunto ele para de me dar moral, entendeu? Tenta as perguntas diferentes. Já peguei lista de pergunta da internet. Tipo, não vamos perguntar pergunta aberta. Vamos pegar exemplos de pergunta. Aí tô lá eu, né? Ai, não, peraí, agora eu gravei umas 3, deixa eu tentar aqui algumas perguntas aqui diferentes, assim. Aí, às vezes, ele não fala, e às vezes, no meio do dia, ele solta alguma. Isso, né? Mas, aí você aproveita o momento. Mas naquela hora que eu pergunto, ele não... Aí eu vou na estratégia, não, eu vou contar do meu dia. Nossa, hoje eu trabalhei, eu fiz não sei o quê. E o seu dia, né? Na escola, você fez alguma coisa? O que você gostou mais de fazer na escola? Aí, às vezes, ele falava assim, carro. A gente brincou de carro. Pronto. Trouxe um dado, vai. Não podemos dizer que não trouxe. Eu acho que um possível caminho para trazer da criança o que ela fez é o famoso recreio ou educação física, aqueles que gostam de educação física, né? Que também a gente tem aí uma variação agora nos grupos. Então, fez o lanche, levou o lanche para a escola, perguntar: aí você gostou daquele pão que eu mandei hoje? Você comeu? Você dividiu com alguém? Isso. Solta uma coisa ou outra. Aí fala, eu dividi com o Pedro. Jura? O que o Pedro trouxe de lanche? Ai, não lembro. Ai, será que ele não trouxe lanche hoje? Eu vou falar com a mãe dele, hein? Tadinho, passou fome? Não, mãe, ele tinha suco. Aí, por aí, você vai tentando. Eu entendo que não é uma tarefa simples, dependendo do perfil da criança. Tem criança que, a hora que entra no carro com a família,
passa a ficha, né? Você sabe mais da rotina que o próprio professor. Eu converso com os pais. Eles são muito que eles querem... Isso, mas eles querem dar uma desligada. Acabei de sair da escola, deixa eu dar uma desligada. Aqui mais tarde, eu na hora acho, de dormir, eu talvez seja um horário melhor. Eu falo assim... Mãe, esse é o meu tempo, entendeu? Assim, você também não precisa saber tudo da minha vida. Às vezes eu tenho uma impressão de que ele tá pondo um certo limite. Ele tem 4, eu posso estar viajando. Mas eu tenho uma impressão de que, assim, eu vou te contar o que eu achar importante, né? Você não precisa saber. Mas acho que ele tá aprendendo ainda essa habilidade de contar. De contar. Mas é que ele tem uns amiguinhos lá que é bem... agitado. Que conta tá. um punhado de coisa. Que já chega falando sem mas voltando pro negócio da tarefa... é verdade. Eu penso também que tem a questão de ensinar hábitos de estudo. Também, assim, né? No sentido... até nessa valorização que você tá falando da família, né? Não tô mudando tanto radicalmente de assunto. Pensando na valorização da família, né? Então, o fato da família valorizar o estudo ajuda nesse engajamento da tarefa de casa também. Sim. E o contrário, né? Usar a tarefa de casa como momento de valorização do estudo, né? Porque, às vezes, a família só pensa que é uma obrigação dele e não se envolve. Sim. Não fala sobre aquilo. Eu ouço muito. Um pouco disso que você tá que falando, os pais falam, né? É obrigação dele, pelo amor de Deus. Tá com 14 anos, eu tenho que ficar abrindo mochila, pegar... Não demonstra nenhum interesse, né, sobre o que tá Isso. acontecendo. Não precisa abrir mochila, não precisa abrir caderno, não precisa abrir, né? Às vezes os Chromebooks que eles usam, tablet. O que você precisa é, de alguma forma, passar perto do que eles registram para que aquilo seja valorizado. Porque é muito difícil, gente, parar para você fazer algo que você tá aprendendo. Vamos pensar na gente, nos nossos últimos... É que a gente vai estudar uma coisa nova. Alguém ali, vendo o que você fez, se você fez certo, né? Você está se expondo. E dá trabalho, né? Aprender não é uma tarefa fácil. Então, acredito que precisa, sim, desse ambiente... A gente está falando do ambiente, né? Do espaço. Precisa da valorização da família. Acho que também, pensando nesse ambiente dos distratores ali, perguntar para esse jovem. Então, por exemplo, eu tenho um caso de uma paciente que, se ela faz no quarto, adolescente, né? Bate aquele sono à tarde e ela não consegue se engajar. Então, a melhor estratégia para ela foi um ambiente que as pessoas na casa passam. Porque aquele movimento passa, ajuda ela... Está sendo observada. Isso. Então, é sempre ouvir e entender o funcionamento de cada um, né? De como ele realmente aprende. Horário estabelecido é importante. E uma coisa da organização, né? Hoje a gente tem os planners, tem aplicativos, que pode até compartilhar com a família. A própria escola tem hoje as escolas, estou falando muito de escola particular, mas a escola pública, os professores também organizam com os alunos suas tarefas, né? Então, se você for preciso, se seu filho tem dificuldade, que daqui 15 dias tem um trabalho, daqui um mês, e ele sempre faz de véspera... Vamos usar ali um recurso? Desmembrar as etapas desse trabalho? Daqui você já começa fazendo isso, aqui vai sobrar uma meia hora, você já começa... Aí uma coisa importante, o tempo para fazer essas coisas, né? As tarefas, estudo, tem prova, estudar para a prova. Não é algo fácil. Primeiro, que a primeira responsabilidade de como deve ser feita a tarefa e estudar vem da escola, tá? As escolas... normalmente não ensina os alunos a estudarem. Eles não sabem. Eles acham que estudar é fazer resumo. Então, estudar é mais complicado ainda que a tarefa, eu acho, né? Porque a gente tá falando de tarefa, eu tô pensando, a gente teria que fazer um de como estudar. Então, Porque tarefa é a tarefa, você faz aquilo que ele te mandou, tá mais estruturado, né? Bem estruturado. Completa, responde. Mas tanto a tarefa, eu acredito que muitos professores orientam, tá? Mas em tanto a tarefa quanto o estudo, tem muitas tarefas que vão para casa, estudos que vão sem orientação. Então, eles não sabem por onde começar. E às vezes tem até orientação, mas é uma habilidade que precisa de treino. Isso. Precisa de modelação. Por isso que precisa... Aquela expectativa distorcida dos pais que ele deveria fazer sozinho é complicado, né? O quanto realmente ele teve a oportunidade de alguém direcionar diretamente para ele treinar essa habilidade, para depois a gente soltar esse nível de suporte, né? Pois é, mas por isso que eu falei de ter a conversa primeiro, porque o que acontece? Eu tenho colegas que falam assim, desde o começo eu sempre fiz a tarefa com ele. E aí depois, mas eu não sei fazer sozinho agora. Então, por isso que uma coisa é dar suporte, mas aí né? retirando esse suporte. Mas precisa começar sentando do lado para fazer? Essa que é a minha depende dúvida, da idade. Depende da idade, Você teve a depende conversa. da segurança. Cada perfil é de um jeito, né? Então, mas vale que seja 2 semaninhas. Começamos as tarefas.
Vale eu primeiro dar esta oportunidade? Tive uma conversa, falei mais ou menos como é, pensamos no ambiente, ajudei a organizar, lembro de horário. Eu preciso estar lá do lado já, supervisionando desde o comecinho? Vamos pensar, eu não tenho filhos, né? Se eu tivesse filhos, esse início, né? O início de um ano escolar, crianças pequenas. Quando eu falo crianças pequenas, é educação infantil, inclusive fundamental 1, né? Até um 5º ano. 4º e 5º ano já estão, né, mais velhos. Mas até um 3º, inicialmente, deixa eu ver a tarefa. Nossa, olha que curiosa essa atividade. Tá fazendo, continua, eu vou ali fazer uma coisa, já volto. Tá. Aí você fica com alguma dúvida, se eu puder ajudar, eu te ajudo. E depende da dúvida também, se você vê que é de conhecimento, né, de aprendizado, que ele não entendeu, é importante levar para o professor. Até porque às vezes os pais querendo suprir, porque a criança às vezes chora, né? Mas eu não quero não deixar em branco, eu quero fazer. Mas é preciso entender que tá tudo bem não fazer e levar a dúvida. Então pode começar junto, sim, pensando, né, em passo a passo e depois aos poucos, saindo de cena. Eu vou falar então da experiência do João, né? Quando ele começou a ter tarefa, que foi no primeiro ano. E eu sentia que, por exemplo, se eu deixasse, só se falasse, tem tarefa e tal. Ele nem sabia pegar a mochila e tirar o material da mochila, assim. Né? Eu acho que assim, talvez seja uma peculiaridade dele, mas eu via que eu precisava falar, olha, tarefa, então a gente tem que pegar. Tá vendo na agenda? Tá escrito aqui. Qual livro que é esse? Então, né, então procura a página tal. Então eu comecei a delegar um pouquinho para ele. Então pega lá a mochila, depois, com o tempo. Agora, então, abre a agenda, qual é a tarefa? Né? Agora abre na página. E aí depois eu fui tirando, né? Então, o que você tem que fazer agora? Né? Então, pega lá seu material. E às vezes eu por exemplo, eu estou cozinhando. Então, eu estou ocupada com outra coisa e meio que fazer Mas aí eu vejo mais como uma supervisão, Tido, porque não é sentar do lado e fazer a tarefa junto. Você mas eu fiz ajudando muito ele isso. no preparo para fazer. Não, mas eu tinha que ajudar, porque, por exemplo, algumas tarefas eu tinha que ler para ele, porque ele ainda não tinha a leitura completa. Não é o problema, por que a escola tá mandando uma tarefa que ele tem que ler completo se ele não tá lendo ainda? A instrução, tinha que ler a instrução do que ele tinha que fazer. É que depende da faixa etária, que igual eu falei, podem propor atividades de vida prática, né? Junto com a sua família, desenhe seu animal de estimação preferido. E aí vai ter um espaço onde você vai ter que desenhar e seu filho, né? Então, não sabe ler, então você vai ter que ler a proposta. Na sala, eu acredito e eu espero que o professor já explicou. Sim, no geral acontecia isso. Eu ia ler e falou assim, não, já sei o que eu tenho que fazer. Ele fazia. Que ele lembrava. Ele lembrava que o professor tinha ensinado. E aí eu tô falando também de crianças, né, com uma boa atenção, né? Quando a gente entra no outro mundo... Não, sim, claro. Tô falando de crianças aí a gente vai típicas, ter mais... né? Isso. Mas acho que é isso, assim. Às vezes com essa idade você nem sabe se a criança tem... Eu falei, só essa primeira tentativa, porque eu não passei por isso, mas tenho experiências de amigas que dão muito suporte e umas que dão menos. E geralmente nas que dão menos, a gente vê que mais tarde... tá mais independente. Crianças típicas é isso. Não é uma criança com TDAH, né? Isso. Às vezes é mais fácil para uma criança que teve menos suporte fazer sozinha, não é zero, né? Do que aquela que está habituada a... Os pais sempre estudam juntos, sempre senta junto, né? Do lado para estar fazendo a lição, sentada lá do lado, ajudando. Aí a criança depois fala, não sei fazer sozinha. Tem que ter a saída gradativa, sim, né? Tem que ter o apoio inicial. Eu acredito que é saudável para as duas partes. E aí, conquistando essa autonomia na tarefa. Conquistar a autonomia na tarefa, ela não é se vira sua obrigação, você já sabe o que tem que fazer. Isso é tortura. Né? Tentando lembrar como é que era quando a gente era pequena. Assim, Nossa, eu deixei de fazer tarefa o primeiro e o segundo ano inteiro. A professora... Porque minha mãe não me direcionava. E eu não sabia que tinha que pegar a mochila, fazer a tarefa. Eu descobri no dia seguinte que a professora falou, vocês fizeram a tarefa? Eu não fiz a tarefa. Olha o TDAH lá. Eu já era louca na tarefa. Eu era aquela que às vezes eu fazia a tarefa na escola antes, porque eu tava querendo fazer o exercício, eu já fazia. Não, mas eu era super responsável, por isso que eu achei bem o TDAH mesmo. É o funcionário. Mas é o que eu falei. Aí vamos considerar que não tá dentro dos tipos, no sentido de, um TDAH é diferente. Né? Minha mãe, né, quando era pequena, depois ela começou a trabalhar e ela acompanhou mais. Mas ela estava sempre, eu lembro dela estar junto, mas ela tem algumas limitações. Então, ela fingia que sabia tudo aquilo. Ela faz direito, eu tô olhando, né? Vou te ajudar, mas eu quero ver você fazendo primeiro. Ó, dentro dos recursos que ela tinha, existia uma supervisão mais, óbvio, de cobrança, né? E cobrança é importante.
Né? A gente precisa fazer o nosso melhor. Sim. Mas é dosar isso. Né? O que fez uma letra que não consegue entender nada. Você vai ler, lê a resposta. A própria criança e o jovem, depende da grafia que faz, nem ele entende. Aí ele fala, nossa, foi mal, eu tô conseguindo ler. Então vamos, né, dar uma melhoradinha? Você faz uma letra melhor. Então, eu sei que o pai e a mãe, na loucura, no cansaço, na dinâmica, né? Alguns falam, mas Ana, eu não sou psicóloga, eu não sei falar assim. Não é desconstruir e criar novas formas de como você se comunica com o seu filho. E isso é maravilhoso para você e para ele que está em desenvolvimento. Sim. E só para a gente continuar, fechar talvez esse tema no sentido de supervisão, o adolescente também precisa ser supervisionado, né? A partir do momento que ele está na sua casa, que, né, você está ali pagando os estudos dele, ele precisa, né, dar a satisfação do que ele está fazendo. Então, você não vai conseguir olhar todo dia, mas no fechamento da semana, ou no começo da semana, e aí, como que tá a sua rotina essa semana? Quais são os trabalhos que você tem que fazer? Você vai na casa de alguém fazer um trabalho? Vai chamar alguém? E você falou aquele podcast que tinha que gravar com seu amigo para apresentar o professor, já gravaram? Não começamos. Então, vamos lá. Posso te ajudar com algumas ideias? E acho que dosar a cobrança com a valorização. Que daí você falando, e a gente retomou essa questão de quando eu era criança, embora minha mãe não tivesse esse hábito dela ir lá e ver se tinha tarefa ou não, ela valorizava muito o que era da escola. Ela mostrava isso o tempo inteiro, assim, tudo da escola era o primeiro. Importante. Então, isso fez com que eu tivesse um comprometimento em perceber, olha, depende de mim, né? Fazer isso. E aí, depois, obviamente, eu percebi, não, então, como que eu vou resolver isso, né? E fui atrás de resolver isso, de fazer a tarefa sozinha, né? Então, mas é porque tinha essa valorização agora do tipo, não sei o que acontece lá, a escola que se vire com o que está acontecendo, porque eu não tenho tempo, já pago a escola, já faço meu papel. Sim. Não vou fazer essa valorização, né? E a família, né, essa é uma das coisas que eles me perguntam assim, Ana, mas poxa, o cara tá com 17 anos, eu vou ter que ficar olhando a tarefa, tá quase na faculdade. Poxa, qual é o problema? Qual é o problema de você sentar num jantar, né? Que seja no final de semana e perguntar, né, como foi a semana? Normalmente o adolescente fala, normal. E aí, aquele trabalho que você comentou que tinha que entregar que foi muito difícil. Você falou que foi mó difícil. Você deu conta? E aí, quando vocês tiraram? Você achou que a nota foi legal? Você acha que poderia ter dedicado mais? Ou a nota foi muito boa? Poxa, que bacana. Então, o esforço valeu a pena. E aí, sempre trazer para esse contorno para o dia a dia, né? Para a vida real, né? Você contar do seu trabalho. Olha, eu também hoje tive que entregar um relatório super denso. Você viu eu trabalhando até mais tarde? Então, tem coisas que a gente vai ter que se dedicar mais tempo. Porque é a vida real, né? O ambiente é a vida real, né? Imagina. Não sei se a gente já vai pro Pode ou Deve. Vamos, Pode ou Deve. A gente tem um quadro, que é o Pode ou Deve. Que a gente faz legal. algumas perguntinhas mais direcionadas no final para até recapitular algumas coisas que a gente falou. Você pensou em algum? Então vamos. Então, pode ou deve dar suporte pro seu filho na hora de fazer a tarefa? Deve. Dependendo da faixa etária mais. E aí, com uma faixa etária, né, quando ele vai crescendo, se desenvolvendo, você vai saindo de cena, lembrando de estar sempre dando suporte, né? E valorizando esse trabalho. Pode ou deve ter uma cobrança sistemática das tarefas de casa? Deve ter uma organização, um planejamento, né? Aquela coisa que a gente comentou aqui do horário, do ambiente, tirar os distratores. Essa organização e esse compromisso, ele precisa ser valorizado. Sim. Sabe uma coisa que eu não sei, acho que a gente acabou não falando, mas eu acho que é importante? Também os pais cuidarem um pouquinho para que esse momento da tarefa não seja um momento de estresse. Aversivo, assim, a cobrança ela é importante, sim, verdade. Mas não a ponto de se tornar um momento aversivo, né? E que até, inclusive, vai afastar, vai prejudicar a relação de pai e filho, assim, né? Você sabe uma coisa que eu vejo em crianças com TDAH, né? Os pais trabalham, então sabem que a criança provavelmente não fez. E pergunta se fez. E aí pergunta se fez, eles fala, gente, aí o que acontece é que eles começam a ter um padrão de mentira. Exatamente. Aí vai no padrão de mentira, falando, por que você pergunta uma coisa se você sabe que não está acontecendo desse jeito? Ou você vai ter que organizar de outro jeito, ajudar essa criança a organizar de outro jeito. Não adianta você ficar perguntando e cobrando uma coisa que não está indo. Que já está frustrado, né? Que não deu conta. Que já está frustrado. Aí mente, aí faz de um jeito X, qualquer jeito, para poder falar que fez e te mostrar, né? Então, assim, olha, eu acho que é isso. Cobra, mas a gente tem que identificar.
Não é se chegar tá no final do funcionando dia ou e não. cobrar. O jeito que eu tô cobrando e monitorando tá Porque dando é isso, bom às vezes resultado precisa de ou mais não? suporte. Aí precisa então pensar num outro jeito de monitorar e cobrar. E é bom você falar isso, que é uma das coisas que eu trabalho nos atendimentos, né? Que eu tô muito nesse papel, principalmente os adolescentes, nessa organização. E a gente estimula ali, né, horários, e aí eu vou na manutenção se tá funcionando. E às vezes aquele horário não tá mais de acordo ali com a rotina, aí eu jogo, eu falo, então, acho que não tá funcionando esse horário. Vamos pensar numa nova estratégia? O que você sugere? Né? Depende da faixa etária, isso fica mais claro. Quando são muito pequenos, não. Mas você pode ajudá-lo a pensar. Você acha que é melhor você fazer a hora que termina o almoço? Ou você acha melhor, depois do almoço, dar uma descansada? Só que aí o compromisso de X tempo, ali 1h30, e ir para a sua tarefa. E eu acho que eu não sei se eu falei com Clarisa, que tantos assuntos, né? Vem na minha cabeça, do tempo. Então, as mães me perguntam, né? A família, quanto tempo é o ideal de uma tarefa? Quando são muito pequenos, meia hora no máximo. Né? Eles vão crescendo o Fundamental 1. Por muito pequenos, você tá falando de Educação 4 anos? infantil. Meia hora a tarefa? Não, 4 anos? Não, a educação infantil é 4, 5 anos. Não, pequenos que eu falo ali, alfabetização. 6 anos. Porque a educação infantil, como eu falei, as atividades precisam ser mais flexíveis, mais no cunho de vida prática. Né? Ali não. Ali tá falando de uma coisa muito leve, muito... mas é o fundo papo 1, então. Quando crianças pequenas, é o primeiro ano, o segundo ano, até um terceiro ano. A tarefa não pode se estender tanto. Terceiro para quarto, aí sim, a gente começa a entrar aí nos 40, 50, 1 hora de tarefa. Fundo de 2 e médio, a gente sabe que o cérebro não dá conta de ficar mais de 2 horas fazendo uma tarefa. Ficar tanto tempo. 2 horas sem pausa já é bastante. Então, aí o que a gente faz? Usa algumas estratégias. Trabalha ali meia hora, vai descansar uns 10 minutos. Aí tomar alguma coisa, vai ao banheiro, vai respirar um ar, fazer qualquer coisa que não seja tela ou, né, o próprio escrever, leitura. Aí volta mais meia hora e vai controlando o tempo. A gente tem aquele método, né, Pomodoro, que é o 25, descansa 5. Para muitas pessoas funcionam, para as outras não. Né, depende, principalmente os atípicos, que aí demora mais o engajamento, né? E a atenção. Aí parar, parece que, meu Deus, agora que eu comecei, vou ter que parar. 5 minutos de intervalo, né? Também tem engajamento na pausa. Com 5 minutos de intervalo. Então varia, né? Depende de cada um. Alternar faz sentido, por exemplo. Então faz uma de matemática, depois alterna com outra. Muito. Lá também, para não ficar direto Muito. assim. Principalmente os adolescentes, que têm sempre muitas tarefas áreas exatas, humanas, biológicas. Eu sempre proponho intercalar. Tá? O que tem um bom funcionamento, trabalha ali uns 40 minutos, descansa uns 5, 10, aí vem para uma outra área. Começou com matemática, vai para história. Até pensando em época de estudos, mas enfim, das tarefas é importante, porque senão há um cansaço mental. E aí, obviamente, vai ter prejuízo, porque aí no final você não vai dando conta do que você tem que fazer. Perfeito. Então é isso, né? Usou muito legal. Imagina, é um prazer. Quando eu estiver na fase começando tarefa com meu filho de novo, vou ter que Você chamar vai de voltar novo. A gente conversa. Vai voltar antes, mas nessa fase eu vou ter que chamar de novo pra... Trocaremos muitas figurinhas. É muito bom, né? Se a gente pode contribuir. E a gente tá falando de famílias, né? Como as famílias falam, eu não sou da sua área, eu não sei o que eu tenho que fazer. Se a gente pode refletir. Óbvio que não vai ter uma receita pronta, mas poder pensar em ideias, estratégias, eu fico muito feliz de poder contribuir, de verdade. Maravilha, muito obrigada. Imagina, é um prazer. Obrigada a vocês pela atenção. Curtam, compartilhem para todo mundo que pode se beneficiar das informações que a gente trocou aqui hoje. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.